Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, pra gente dar uma olhadinha na poesia em qualquer meio ou suporte que ela apareça. Já mexemos com poesia normal, com poesia visual, com poesia em quadrinhos. Hoje, dá uma olhadinha em poema em prosa. Como assim um poema em prosa? A discussão sobre o que é poesia é antiga. O Aristóteles definiu como simplesmente criação e enfatiza a ideia de que o verso e a prosa são simplesmente recursos técnicos para se fazer poesia. A gente tem mais costume de falar sobre a poesia associando-a com verso. Tem aqui um videozinho sobre a diferença entre verso e prosa. O Umberto Eco fala que a poesia é quando a gente pensa primeiro nas palavras e depois no conteúdo. A prosa é quando a gente pensa primeiro no conteúdo, depois das palavras, que é um jeito mais tranquilo de explicar o que o Roman Jakobson definiu como a poesia é a projeção do eixo da seleção sobre o eixo da continuidade. O eixo da continuidade, a construção da frase, ele é submetido à ideia de que as palavras que a gente está selecionando para colocar nessa continuidade são mais importantes. Muitas definições complicadas, o mais fácil é a gente olhar para a própria poesia em prosa. Vamos olhar para ela? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. E quem é a melhor pessoa para a gente olhar para a poesia em prosa? Tem vários nomes na língua portuguesa, poderíamos falar de vários. Poderia falar do Rubem Braga, que transforma a crônica num poema. O primeiro cultor do poema em prosa no Brasil foi o Raul Pompeia, autor do romance O Ateneu, mas também de uma série de poemas em prosa que são chamadas canções sem metro e vários outros tipos. Cecília Meirelles, mas eu gosto desse cidadão aqui, o Guimarães Rosa. E é desse livro, O Grande Sertão Veredas, que eu tiro um exemplo absolutamente exemplar. Só para localizar, como muita gente já sabe, porque O Grande Sertão Veredas é um clássico, um desses livros que a gente já conhece antes de conhecer. É uma gigantesca narrativa de quase 500 páginas, a depender da edição, que não para nunca e na qual esse narrador verborrágico, o Riobaldo, o Rio Baldo Largo, o Rio Largo, que conta a sua história, vai entremeando pequenas historinhas, pequenas anedotas, pequenos poemas em prosa. É um desses que sempre me fascinou e que eu quero compartilhar aqui com vocês. Olhe, conta o senhor. Se diz que no bando de Antônio Dó tinha um grado jagunço, bem remediado de posses. Davidão era o nome dele. Vai um dia, coisas dessas que às vezes acontecem, esse Davidão pegou a ter medo de morrer. Safado, pensou, propôs esse trato a um outro pobre dos mais pobres chamado Faustino. O Davidão dava a ele 10 contos de réis, mas em lei de Caboge, invisível no sobrenatural, chegasse primeiro o destino do Davidão de morrer em combate, então era o Faustino quem morria, em vez dele. E o Faustino aceitou, recebeu, fechou. Parece que, com efeito, no poder de feitiço do contrato, ele muito não acreditava. Então, pelo seguinte, deram um grande fogo contra os soldados do Major Alcides do Amaral, sitiados forte em São Francisco. Combate quando findou, todos os dois estavam vivos, o Davidão e o Faustino. Há de ver? Para nenhum deles tinha chegado a hora e dia. E assim foram durante os meses escapos, alteração nenhuma não havendo, nem feridos eles não saíam. Que tal que o senhor acha? Pois mire e veja. Isso mesmo narrei
a um rapaz da cidade grande, muito inteligente, vindo com outros num caminhão para pescarem no rio. Sabe o que o moço me disse? Que era assunto de valor para se compor uma história em livro, mas que precisava de um final sustante, caprichado. O final que ele daí imaginou foi que um dia o Faustino pegava também a ter medo, queria revogar o ajuste, devolvia o dinheiro, mas o Davidão não aceitava, não queria por forma nenhuma. Do discutir, ferveram nisso, ferravam numa luta corporal. Afino, o Faustino se provia na faca, investia, os dois rolavam no chão embolados. Mas no confuso, por sua própria mão dele, a faca cravava no coração do Faustino que falecia. Apreciei demais essa continuação inventada. A quanta coisa limpa, verdadeira, uma pessoa de alta instrução não concebe. Aí podem encher esse mundo de outros movimentos, sem os erros e volteios da vida em sua lerdeza de sarrafaçar. A vida disfarça, por exemplo. Disse isso ao rapaz pescador, a quem sincero louvei. E ele me indagou qual tinha sido o fim, na verdade da realidade, de Davidão e Faustino. O fim? Quem sei. Soube somente só que o Davidão resolveu deixar a jagunçagem, deu baixa do bando e, com certas promessas de ceder uns alqueires de terra e outras vantagens de mais pagar, conseguiu do Faustino dar baixa também e viesse morar perto deles sempre. Mas deles, ignoro. No real da vida, as coisas acabam com menos formato. Nem acabam. Melhor assim. Pelejar por exato dá erro contra a gente. Não se queira. Viver é muito perigoso. Eu sou fascinado com essa historinha. Eu acho uma maravilha. Conto pra todo mundo que eu conheço. Repito esse final. Pelejar por exato dá erro contra a gente, que eu acho uma ideia fantástica. Mas vamos em parte. Essa história tem 3 níveis, pelo menos. Tem o nível da narração, da própria historinha. Tem o nível da reflexão moral ou filosófica ou até metalinguística. E tem o nível da própria linguagem, da própria construção poética. A história, como várias do Guimarães Rosa, circula ao redor desse universo meio fantasioso, meio antropológico, que é o sertão mineiro, essa área confusa, na verdade, entre norte de Minas, sul da Bahia, Goiás, Tocantins. É uma coisa confusa ali, não tem uma clareza geográfica completa. Tem elementos geográficos, mas não tem uma clareza geográfica. E nesse universo do jagunço, desse homem meio em disposição com relação ao destino, essa figura que está se deixando levar pelas circunstâncias, a história do Davidão de Rei Davi, esse homem poderoso, e de Faustino, tem a ver com o Fausto do Goethe, o homem que vende sua alma pro diabo. A gente entra de novo no tema que é tão famoso e tão importante pro Guimarães Rosa, que é o da vida e da morte, do momento. Tem até uma referência interna, para nenhum deles tinha chegado a hora e dia, que é uma referência ao título de A Hora e a Vez de Augusto Matraga, último conto e o mais elaborado do volume de estreia do Guimarães Rosa, que foi Sagarana. Então, nessa reflexão que vai arrastando a gente, meio despreocupados porque a história vai se montando, de repente a gente tem a quebra que diz respeito à ressignificação disso tudo, que é o moço da cidade propõe um final sustante caprichado, porque era uma história de valor, é uma história que tem a sua importância. Ela já vinha enganchando a gente. Vamos ver daqui a pouco motivos por que ela engancha. E de repente, a gente tem essa quebra, continua a história, enganchando mais uma vez com esse desfecho fantástico de que o Faustino, tentando desmerecer o trato que eles fizeram, acaba morrendo por sua própria mão dele. Ou seja, o destino é uma coisa inescapável
a partir do momento em que a gente se compromete com esse destino. Porque lembra que o Faustino é quem aceitou fazer o pacto e se colocar em perigo de vida. Pois bem, a segunda quebra é quando o Riobaldo reflete a respeito dessa diferença entre a ficção e a vida. A vida não tem necessariamente significado, sentido ou coesão. Ela não tem organicidade. Os órgãos da vida coabitam, colaboram, mas eles não têm uma finalidade completa, um fechamento. A vida está sempre em fluxo. O fechamento é dado na narrativa. É a narrativa que faz com que as coisas tenham começo, meio e fim. Porque na vida é tudo sempre meio. É meio, meio e meio. Essa reflexão de caráter metalinguístico, porque está falando sobre a própria construção escrita, mas também de caráter filosófico, porque está dando significado da vida, ela engancha por quê? Por causa da linguagem, por causa da frase, por causa do ritmo que o Guimarães Rosa imprime a essa narrativa. A invenção linguística dele é uma coisa absolutamente fantástica, porque faz essa mescla de oralidade com alta cultura, com poesia e com invenção de palavras mesmo. Ele coloca um monte de coisas que tem uma sugestão muito forte, a vida na sua lerdeza de sarrafaçar. Não faço a mínima ideia do que signifique sarrafaçar, mas a lerdeza de sarrafaçar é algo que, inclusive na minha particular dicção sibilante, faz com que a gente tenha a dimensão material dessa lerdeza. E é nesse sentido que o Guimarães Rosa projeta o eixo da seleção sobre o eixo da continuidade. A história vai continuando, mas a escolha das palavras faz com que essa historinha cresça não apenas no significado, mas no gosto, no sabor. E, usando mais uma citação aqui, o máximo de sabor é o que o Roland Barthes propõe no final da aula que ele deu para a inauguração no Collège de France, porque é isso que a gente precisa. A vida, no final das contas, não tem um fim, mas ela tem o seu sabor, que é muito frequentemente dado pela literatura, pela poesia, também pela prosa.